Hora de conversar com Natália Pazzi, direto de Brasília. Nosso Rodrigo Orengo está na sua semana de folga. E a notícia que chega de Brasília é que uma secretária do Ministério da Saúde diz que, aspas, nenhuma preocupação séria de segurança foi identificada, fecha aspas, na vacina contra a Covid-19 em crianças. Ou seja, que essa vacina, se eu entendi certo, é segura para crianças, como o mundo já sabe, como a nossa própria Anvisa já testou, né, Natália? Bom dia para você. É isso, Megali. Bom dia para você, para ela e uma ótima semana para quem está nos acompanhando. Essa discussão em relação à vacinação de crianças de 5 a 11 anos segue gerando muita repercussão e também alguns ajustes aí por parte do Ministério da Saúde que ainda precisam ser feitos, até mesmo diante dessa fala aí da secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, a Rosana Leite de Mello, que em uma resposta enviada ao Supremo Tribunal Federal disse justamente que essa vacina contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos é sim segura. Lembrando que a Rosana ela é subordinada ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E nessa nota técnica, ela afirma que antes de recomendar a vacinação, diversos cientistas realizaram diversos testes clínicos com milhares de crianças e nenhuma preocupação séria, nas palavras dela aí, de segurança foi identificada. Só que essa resposta da Rosana vai totalmente aí na contramão dos questionamentos do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que o chefe da República, o Bolsonaro, diz haver desconfiança e uma interrogação enorme, segundo o presidente Jair Bolsonaro, em relação a supostos efeitos colaterais da aplicação de vacinas em crianças. E essa nota técnica, ela busca o quê? Busca subsidiar a posição da Advocacia Geral da União em uma ação movida pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, no Supremo Tribunal Federal, que cobra um cronograma aí de imunização de crianças contra a Covid-19. Lembrando, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou que esse cronograma deve ser definido até o dia 5 de janeiro de 2022, ou seja, até a semana que vem. E o magistrado, Lewandowski, também pediu que o governo explique essa decisão de recomendar a vacinação de crianças apenas com prescrição médica. Essa ideia vem sendo defendida pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Por enquanto, não tem cronograma, não tem definição e segue aí essa discussão em relação à vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Megali? Olha, não temos como saber, mas eu duvido que o doutor Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, teria essa opinião que tem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a respeito da vacinação em crianças. A vacinação em crianças é uma tradição no Brasil, é uma obrigação, ela funciona, ela erradicou doenças que causavam sequelas permanentes em crianças que mais tarde se tornariam adultos. Ela acabou com doenças que matavam crianças ainda na mais tenra idade. Essa vacina não é experimental, ela já foi aprovada por diversos órgãos como a Anvisa, como a FDA nos Estados Unidos, como a sua equivalente na Europa, na China e no Japão, e está sendo aplicada em todo o mundo. Nos Estados Unidos, onde não há essa tradição vacinal que existe aqui no Brasil, a gente está vendo uma disparada nos casos de internações de crianças, tá? Porque é mentira essa história de que a criança pega a Covid e a gente não fica nem sabendo. Sim, os efeitos são menos deletérios, são menos graves, o nível de mortalidade é menor, mas nós aqui no Brasil já tivemos 2.500 crianças mortas pela Covid. É um índice de 0,04% do nosso total de mortos. Mas imagine o que é uma pilha de 2.500 corpinhos de crianças de 5 ou de 0 a 12 anos de idade. É isso que a gente teve aqui no Brasil em 2020 e 2021. Não obstante, por alguma razão, o nosso governo continua insistindo no erro que cometeu lá atrás e nos levou a essa catastrófica situação de mais de 620 mil brasileiros mortos. É impressionante como essa gente não aprende nada e também não esquece nada. O número de crianças internadas em Nova York quadruplicou. Eu já falei mais cedo aqui, a França registrou 100 mil novos casos
em um único dia, o que seria o equivalente ao Brasil registrar algo em torno de 400 mil novos casos da Covid. A doença está aí. E a gente tem a arma para combatê-la, que é a vacina. Por que esse governo está criando tantos obstáculos a algo tão simples, tão prosaico e tão tradicional da nossa cultura, que é a vacinação? Eu estou batendo a caneta aqui no microfone, né, Ellen? Eu fico girando esse troço aqui, nem reparo. É impressionante. Agora, Natália, 13 estados, segundo a última contagem, não sei se essa contagem é a mais recente, já disseram que não vão seguir as ordens do governo federal, não. Que não vão seguir essa medida do Queiroga para exigir a prescrição de vacinação, que vão realizar os seus próprios planos de vacinação. Como é que vai ficar a situação caso essa consulta popular indique uma votação contra a vacinação em crianças? Olha, Megali, não existe uma definição ainda, um martelo batido em relação a isso. A gente vem reforçando que desde o início da pandemia, né, o próprio Supremo Tribunal Federal deu essa autonomia para estados e municípios tomarem decisões relacionadas ao combate da pandemia de Covid-19. Isso acabou se tornando um discurso do presidente Jair Bolsonaro, né, dizendo que ele não teve liberdade aí para tomar essas atitudes relacionadas à pandemia. Ele culpou aí diversas vezes governadores, prefeitos em relação a medidas, a fechamento do comércio, falando aí que o comércio tinha que ser visto depois, acabou batendo muito nessa tecla, e esse assunto, né, essa fala do presidente Jair Bolsonaro se torna novamente essa defesa dele, agora em que diversos estados, municípios estão afirmando que não vão seguir essas orientações. Essa pesquisa pública acontece, né, tá acontecendo. A gente lembra também que o Conect SUS voltou a funcionar aí, depois de quase 2 semanas fora, né, apresentando aí esse cronograma, né, essa comprovação da vacinação da Covid-19, mas a gente sabe que, independentemente da resposta aí dessa pesquisa, muitos governadores, muitos prefeitos vão na contramão do governo federal, vão fazer essa vacinação de crianças de 5 a 11 anos, independentemente do que ficar decidido aí pelo Ministério da Saúde e também pelo presidente Jair Bolsonaro. Claro que sempre existe a possibilidade disso acabar no Supremo Tribunal Federal, como vem parando aí diversas decisões do governo nesses últimos 2 anos de pandemia já. Muitas dessas decisões pararam na mão do ministro Ricardo Lewandowski. Agora a gente está aguardando esse cronograma que tem que ser aí apresentado pelo governo até a semana que vem. Essa resposta também do governo federal em relação a essa prescrição médica para vacinação dessas crianças, mas por enquanto, Megali, ainda essa vacinação está às cegas. A gente lembra, volta a afirmar que há mais ou menos 2 semanas a Anvisa aprovou, né, liberou essa vacinação dessas crianças dessa faixa etária com a vacina da Pfizer, uma vacina diferente, não é essa que adultos vêm tomando, vai ter um rótulo diferente, uma dosagem diferente, um intervalo de doses também diferente. Por isso, essa preocupação, o diretor-presidente da Anvisa vem batendo muito nessa tecla de que essa vacinação é muito segura, foi feitas pesquisas para isso, e está tendo ainda esse embate em relação ao governo federal. Então, a gente está aguardando todas essas definições, Megali, para ver quando que começa essa vacinação aqui no Brasil, e também essa definição aí por parte do governo federal.